Esse barulhinho, esse clique seco e repetido era o som mais aterrorizante que um usuário de computador podia ouvir no fim dos anos 90. Porque aquele clique não era só um defeito qualquer, era uma sentença de morte praticamente. Quando seu drive começava a fazer esse som, significava duas coisas ao mesmo tempo. O aparelho estava morrendo e tudo que você tinha guardado nele, os trabalhos da faculdade, as fotos, os arquivos do serviço, meses de projeto, estava indo junto, sem volta. Esse som ganhou um nome. Ficou conhecido como o clique da morte. E ele derrubou uma empresa que poucos anos antes valia mais de $1 bilhão e era dona quase absoluta de um mercado inteiro. A empresa se chamava Iomega e o produto era o Zip Drive, o aparelho que salvou o mundo do sufoco dos disquetes e que, no auge da glória, foi traído pelo som que ele mesmo fazia. Essa é a história de como um barulhinho de nada matou uma gigante. Vem comigo que hoje você vai entender tudo isso nesse vídeo. Para entender por que o Zip Drive foi uma bênção, você precisa lembrar do inferno que era guardar arquivo antes dele. O disquete, aquele quadradinho de plástico, segurava 1,44 MB. Só isso. Hoje, uma única foto de celular é várias vezes mais que um disquete inteiro. Naquela época, se você quisesse instalar o Windows 95, precisava de uns 20 disquetes, um atrás do outro, trocando na mão enquanto rezava para nenhum deles estar com defeito no meio do caminho. Fazer backup de um projeto grande com disquete era uma piada de mau gosto. Não cabia nada. O mundo precisava desesperadamente de uma coisa que tivesse mais capacidade. E foi uma pequena empresa lá do estado de Utah, nos Estados Unidos, que resolveu o problema de um jeito que parecia mágica. Em 1994, a Iomega lançou o Zip Drive. Era genial na simplicidade. Parecia um disquete, funcionava como um disquete, entrava e saía do drive como um disquete. Mas em vez de 1,4 MB, tinha capacidade de 100 MB, 70 vezes mais. Para quem vinha penando com a limitação do disquete, aquilo era o futuro chegando na sua porta. O drive saía por volta de $200 e cada disco custava uns $20. Não era muito barato, mas para um escritório, um estúdio de design ou um estudante que precisava carregar projetos de um lado para o outro, era um alívio que valia cada centavo. O Zip Drive ia muito além de só um produto qualquer. Ele era a resposta para uma dor que todo mundo sentia e o mercado reagiu na mesma hora. O sucesso foi de tirar o fôlego. Em 15 meses, a Iomega vendeu mais de 2 milhões de drives e abocanhou perto de 50% de todo o mercado de armazenamento removível. O faturamento da empresa saltou de $384 milhões em 95 para mais de $1,2 bilhão em 1996. Em pouco tempo, foram mais de 12 milhões de zip drives espalhados pelo mundo. A palavra zip virou praticamente sinônimo de guardar arquivo. Salva no zip, me manda no zip. O produto entrou no vocabulário. A Iomega, aquela empresinha de Utah, tinha virado uma das marcas mais quentes da tecnologia. Era o domínio total. O Zip Drive era desejado, elogiado pela crítica, presente em todo escritório que se levava a sério. Parecia que nada podia parar aquilo. Mas tem um detalhe que torna a queda ainda mais dolorosa. Quem mais amava o Zip era exatamente quem mais tinha a perder. Designers, fotógrafos, músicos, gente de publicidade, estúdios inteiros passaram a viver em cima do Zip Drive. Era neles que rodavam os arquivos pesados de imagem, as artes, as faixas de áudio, os projetos que valiam o salário do mês. Para essa turma, o Zip não era conveniência, era a coisa principal do trabalho delas. O disco que ia do computador da casa para o cliente, do estúdio para a gráfica, carregando aquilo que não se podia perder de jeito nenhum. Essa confiança cega de gente que colocava a carreira dentro de um disquinho de 100 MB era o maior tesouro da Iomega. E era exatamente ela que estava prestes a ser destruída. E então se ouve o barulho do clique. Por volta de 1996, os primeiros usuários começaram a relatar uma coisa estranha. O drive do nada passava a fazer aquele barulho. E junto com o barulho vinha o pesadelo. Os arquivos ficavam ilegíveis. O disco parava de funcionar. Meses de trabalho evaporavam num piscar de olhos. Tecnicamente era o seguinte: a cabeça de leitura do drive saía do lugar, se desalinhava e ficava batendo contra as bordas, produzindo aquele som. Até aí seria só mais um defeito qualquer.
Mas o pesadelo do clique da morte era outra coisa muito pior. Ele era contagioso. Um drive defeituoso, com a cabeça desalinhada, podia danificar fisicamente o disco que você colocasse nele. Aí esse disco danificado, se você o levasse para outro computador e colocasse num drive saudável, podia estragar esse drive novo também. E esse novo drive contaminado passava a estragar todos os discos seguintes. Era uma praga, uma epidemia dentro do escritório, pulando de máquina em máquina, cada disco infectado, espalhando a doença adiante. Você nunca sabia se o problema estava no drive, no disco ou nos dois. E no fim, o produto criado justamente para proteger seus arquivos era o mesmo que os devorava. Esse som ganhou o apelido que ficou para a história, o clique da morte. E foi aqui, nessa palavra, que a Iomega começou a cavar a própria cova. O que transformou um defeito técnico numa catástrofe de imagem não foi só o defeito, foi a reação da empresa. Relatos indicam que a Iomega sabia do problema internamente havia mais de 2 anos antes de virar escândalo público. E quando as reclamações explodiram, a primeira reação da empresa foi minimizar, dizer que o problema era caso isolado. Só que esses casos isolados que perderam a monografia inteira ou o backup da empresa faziam muito barulho. E na internet, que começava a crescer, esse barulho se espalhou rápido. Em setembro de 98 veio o processo. Uma ação coletiva acusou a Iomega, alegando que a empresa tinha vendido produtos defeituosos e escondido os riscos, violando as garantias que prometia. O processo se arrastou e só foi resolvido em 2001, mas o estrago de reputação já estava feito. A palavra clique, que devia ser só um barulho de um botão, virou tóxica para a marca. Zip, que era sinônimo de solução, começou a virar sinônimo de risco. Todo mundo diz que o clique da morte matou a Iomega, mas os números contam uma outra coisa na verdade. Segundo dados divulgados depois, menos de 1% dos mais de 12 milhões de usuários registrados chegou a ter o tal problema do clique. Ou seja, o defeito era real, era chato com quem pegava, mas era estatisticamente raro. O que matou não foi a quantidade de falhas em si, foi o medo, foi a palavra, foi a confiança quebrada, que uma vez trincada, não se recupera. E tem uma verdade ainda maior que quase ninguém conta e lembra. O clique da morte não foi o que realmente enterrou a Iomega. Ele feriu a marca, mas quem deu o golpe fatal foi a tecnologia. Enquanto a Iomega apanhava da própria fama, 2 inimigos silenciosos cresciam. Primeiro, o CD gravável, que segurava 650 megabytes, 6 vezes mais que o Zip, por um preço cada vez menor. Depois, no começo dos anos 2000, o pendrive, aquele que você espeta na USB, menor que um isqueiro, sem peça móvel nenhuma para desalinhar e fazer o clique. Contra isso, o Zip não tinha resposta. Era um disco mecânico caro de capacidade menor, num mundo que corria para o armazenamento barato e sem partes móveis. Então a real é essa. O clique da morte foi a facada que enfraqueceu a Iomega, mas foi o CD e o pendrive que a mataram. A empresa estava sangrando de confiança justamente quando precisava de toda a força para enfrentar uma revolução tecnológica. A Iomega tentou ainda reagir, e aqui a história é quase de dar dó. A empresa lançou um novo produtinho de armazenamento portátil e resolveu chamá-lo de Clique. Isso mesmo. Bem depois do desastre do clique da morte, a Iomega batizou seu novo produto com exatamente a mesma palavra que tinha destruído a reputação dela. Foi um tiro no pé histórico. E, além do nome, o produto ainda tinha peças móveis, no mercado que já corria de vez para memórias sem partes mecânicas e não teve chance, é claro. A empresa que dominou metade do mercado, que faturou mais de 1 bilhão, foi minguando. Perdeu relevância, foi comprada, trocou de mãos e o nome que um dia foi sinônimo de guardar arquivo simplesmente sumiu das prateleiras. O Zip Drive virou peça de museu, dessas que você acha numa gaveta antiga e pensa: nossa, ainda tem um disco desses, será que ainda funciona? E se você tentar ligar, talvez ouça mais uma vez aquele clique. Essa é uma das histórias mais trágicas do armazenamento porque ela junta 2 lições cruéis num aparelho só. A primeira é sobre confiança. A Iomega vendia uma promessa: guarde aqui só as coisas mais importantes que estarão seguras. No instante em que essa promessa foi quebrada, não teve marketing nem preço, não teve garantia que trouxesse o cliente de volta. A confiança é a coisa mais cara e mais frágil que uma empresa tem. A segunda é sobre o tempo. Mesmo sem o clique da morte, o Zip provavelmente estava condenado porque o CD e o pendrive vinham vindo, mais baratos e melhores. A tecnologia não espera por ninguém, nem pelo rei do momento. A Iomega só teve o azar de tropeçar na própria fama bem na hora em que mais precisava correr. E olha onde isso deixou você agora.
Ninguém mais pensa em onde vou guardar esse arquivo? Está tudo na nuvem, invisível, infinito, sem barulho nenhum. Aquele terror de ouvir um clique e perder tudo virou uma lembrança distante. Mas foi essa dor, esse medo do clique, que ajudou a empurrar o mundo para frente em busca de um jeito de guardar as coisas que nunca mais fizesse aquele som. Às vezes, o maior inimigo de um produto não é o concorrente, é o próprio produto, no dia em que ele deixa de fazer aquilo que prometeu. A Iômega não foi derrotada. Ela se traiu com um único pequeno e fatal barulhinho. Se você gosta de conteúdos nostálgicos e coisas de informática, especialmente dos anos 90 e dos anos 2000, não deixe de ver os outros vídeos deste canal e se inscrever aqui para acompanhar os próximos vídeos que eu vou lançar. Ok? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!